Olá, seja muito bem-vindo e nesse vídeo eu vou te explicar o que é a Reserve BT e por que esse projeto é tão especial. Mas antes disso, é importante eu contextualizar você e explicar um pouquinho sobre a Opus de maneira muito rápida. A Opus, neste ano de 2025, vai completar 19 anos de história e já nascemos, dentro do mercado de alto padrão, nascemos para atender um segmento muito especial do mercado imobiliário. E dentro de toda essa trajetória, dessa experiência, nós também somos responsáveis por várias gentilezas urbanas, algumas transformações na cidade, alguns pontos específicos para deixar a cidade mais agradável, mais bonita. E certamente você conhece alguns desses aqui que estão listados, mas a Ricardo Paranhos, sem dúvida, é o mais famoso desses pontos de gentileza urbana da Opus. Quando a gente veio para cá, para essa região aqui, para a região do Serrinha, a ideia era pegar toda essa experiência e elevar ela para um novo patamar, e foi exatamente isso que a gente fez, criando a Reserve BT, que, para você que não conhece, é uma vizinhança inteira de alto padrão, planejada e assinada por nós, com um projeto realmente muito especial, que é composto por uma quadra, 2 quadras e 3 quadras, tá? Projeto realmente muito especial, com vários detalhes que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Para você que não conhece a região, nós estamos aqui bem na esquina da rua T36 com a avenida T14 aqui, tá? O stand é bem nessa ponta aqui, bem nessa esquina. E aqui na frente você encontra com a T4. Então nessa quadra aqui onde eu estou circulando com o mouse, por enquanto a gente não lançou nenhum projeto. Começamos lançando nessa quadra do meio, já lançamos 5 torres aqui. E agora nessa quadra de cima nós lançamos 2 torres, sendo uma torre de salas comerciais, Cidade BT, e a torre Home, também do complexo Cidade BT, também é muito especial. Mas o que tem de tão interessante num projeto que é feito, toda aí uma vizinhança por nós, Sabe aquela imagem que você tem quando você está entre a Ricardo Paranhos e o Parque Areião? Você vê vários prédios muito interessantes, super bonitos ali de alto padrão, mas você percebe que a distância entre eles é muito espremida. Você percebe que não tem muita vista, privacidade, é uma coisa um pouco incômoda. Por que aquilo acontece? Acontece quando você tem cada terreno de uma construtora. Então, naturalmente, você não tem um planejamento unificado para você pensar justamente nesses detalhes de privacidade, ventilação, enfim, vista que você vai ter, todo esse conforto que é interessante quando você vai criar um projeto como esse, especialmente morar num projeto como esse. E aqui a gente tem uma vantagem gigantesca, que é poder justamente pensar o contrário de tudo isso. É poder pensar como um grande quadro em branco para projetar cada projeto de um jeito especial, posição das torres diferente, distância entre elas, posição de janela, de varanda, sempre pensado de uma forma mais especial. E além disso, indo para o lado prático, nós ainda temos aqui o Parque Serrinha, o futuro Parque Serrinha, que você vai conhecer daqui a pouco, que é fenomenal. E aqui, nessa rua Samuel Morse, vai perceber que tem um paisagismo totalmente diferente do que você já viu em qualquer lugar da cidade. Então vamos lá para você ver isso aqui em mais detalhes. Bom, essa rua que você está vendo é a rua Samuel Morse, tá? Então normalmente como é que funcionaria isso aqui? Você teria a rua, teria a faixa de calçada, que seria mais ou menos essa parte aqui que eu estou passando o mouse, e aí você já teria o muro dos condomínios a partir daqui, Nós pegamos 5,40 metros de largura de todos os terrenos, tá? De ponta a ponta, tanto de um lado quanto do outro, da via, para criar essa faixa de parque linear que passa na frente de todos os condomínios. E aí chamamos Benedito Abud, paisagista super renomado, para criar um paisagismo realmente diferenciado. E a gente colocou aqui ipês, árvores frutíferas, para trazer realmente uma atmosfera completamente diferente do que você vai ver em outros lugares da cidade, tá? Outro detalhe muito legal, que nas laterais a gente colocou espaços pet, espaços fitness, playgrounds, praça de convivência, e essa parte externa conta também com Wi-Fi e vigilância 24 horas, justamente para a gente poder aproveitar essa parte externa com os vizinhos, criar realmente esse senso de vizinhança muito mais especial, muito mais gostoso, que acho que todo mundo gosta disso, E aí um outro detalhe que é muito bonito para mim, com certeza o mais interessante de tudo isso, é a visão que lá do apartamento você vai ter de todo esse complexo, de toda essa vizinhança. Por quê? Nós posicionamos as piscinas sempre ocupando a frente inteira do condomínio, tá? Os condomínios são totalmente separados, são independentes um do outro. Um não entra no outro, obviamente, são realmente exclusivos. Mas o paisagismo foi pensado de maneira unificada para quê? Para, quando você estiver olhando lá da sua varanda, ter realmente uma sensação de que você mora num resort, tá? Todas as piscinas têm um traçado mais orgânico, mais curvo, assim,
para te dar essa sensação de continuidade, que é belíssima. Agora imagina o seguinte, imagina quando você estiver olhando para baixo, naquela época que os ipês estão todos floridos, você vai estar enxergando uma cama de ipês e as piscinas desenhando uma orla aqui muito bacana, te dando essa sensação de continuidade super legal. Então, realmente são detalhes de paisagismo, de lazer de cada condomínio, que é realmente totalmente diferente do que você já viu em qualquer lugar da cidade. Nesse vídeo, não vou falar sobre os projetos individualmente, depois você encontra aqui o de cada empreendimento separado. Estou falando só do contexto, né, do que é a Reserve BT, esse pensamento unificado de projeto que traz uma série de coisas bem interessantes, tá? Outra coisa importante da gente falar aqui é sobre o futuro Parque Serrinha. A gente sabe que em Goiânia, assim como várias outras cidades, os parques têm uma importância gigantesca para o desenvolvimento, né, urbanístico ali, o desenvolvimento de modo geral de uma região. Goiânia não é diferente, muito pelo contrário, um grande trunfo aí das regiões é justamente ter os seus parques, né? E o Parque Serrinha, para quem não conhece, é uma área equivalente a 2 vezes o Vaca Brava, enorme, tá? Então, só para te lembrar da posição, ó, o stand hoje está aqui, então a gente vai ter essas 3 quadras aqui e o Parque Serrinha, aqui a Avenida T4, tem uma imagem aqui mais atualizada, olha que bacana. Então, a gente tem um parque que já está num processo, né, de revitalização, de ser transformado, né? A própria Opus fez aqui a pista em volta, final de 2024, um espaço pet, um espaço fitness e um playground, mais um outro playground. Já foram plantadas 4.800 árvores aqui nativas de cerrado, né, que compõem essa vegetação desse parque. E esse ano a gente acredita que avança para a fase final de aprovação de projeto. É um espaço do Estado, mas a Opus é parceira no desenvolvimento, né, na revitalização, na parte aí de transformar isso num parque realmente muito gostoso. Isso já está acontecendo. Então, qual que é o grande ponto interessante aqui? É você realmente chegar antes de toda essa transformação estar pronta e finalizada. Por quê? A valorização acontece justamente de quem comprou antes para depois, né? Se você chega depois, obviamente você vai pagar preço de parque pronto, como você encontra hoje em outras regiões, preço de metro quadrado bem mais alto naturalmente. Então, a gente está falando de um complexo inteiro, de uma vizinhança inteira de alto padrão, planejada de um jeito diferente, que ainda tem um parque inteiro, né, à sua disposição aqui na sua vizinhança, deixando isso aqui tudo muito mais interessante. E mais interessante ainda é quando você entende então que você tem uma série de opções aqui de apartamentos de vários tamanhos diferentes e ainda sala comercial para você poder fazer tudo a pé de verdade. Imagina você poder morar, trabalhar pertinho, poder almoçar em casa todo dia, não precisa nem tirar o carro da garagem. Então olha só que interessante que é isso. Nós temos hoje o Opus Teluri, que são apartamentos de 150 e 200 metros quadrados. Primeiro a ser lançado, ou seja, primeiro a ser entregue agora em junho de 2025 já entrega a Torre A e março de 2026 entrega a Torre B. Apartamentos de 150 e 200 metros quadrados. Opus Nido, apartamentos de 100 a 139 metros quadrados, entrega em dezembro de 2026. Opus Ibaté, apartamento de 170, 207 e 323 metros quadrados, entrega em dezembro de 2027. O Opus Giro 2, da linha de compactos de luxo, entrega em maio de 2026. Tem várias metragens super interessantes nesse projeto, também pensado para quem quer rentabilizar no Airbnb. De todos esses, é o único que permite esse tipo de locação. E ainda temos o Cidade BT, que é justamente a torre comercial que eu comentei, uma torre de salas comerciais que variam de 35 a 50 metros e as lajes de até 641 metros quadrados na orla do parque, né, coroando todo esse complexo, e a Torre Home aqui também com apartamentos de 44, 47 e 74 metros quadrados. Então, se você gostou desse projeto, entendeu que ele faz sentido, chama o seu corretor, vem conhecer, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse projeto, e aqui você encontra os outros vídeos dos empreendimentos individualmente.